Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa onda que tem acontecido, especialmente nessa última década, de revisionismo histórico na literatura, tá? Então o exemplo mais claro disso, né, e mais discutido é a Agatha Christie, mas a gente vai falar de outros autores aqui também, tá? E também de alguns temas que são conectados com essa questão e podem ajudar a pensar isso aí, tá bom? Antes, só rapidamente aqui comentar com vocês que eu recebi do mestre Menalton Braff aqui, meu amigo, dois romances dele que eu acabei adquirindo, né, nesse momento, e ele me mandou aqui autografado e tal, então agradeço, grande abraço ao Menalton aí, já está aqui na fila para poder ler, tá? Além do Rio dos Sinos, tá aqui, certo? E Na Teia do Sol, tá? Dois romances do Menalton, grande escritor brasileiro que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, tá? E indico para vocês aí, né? A Sombra do Cipreste, é um livro fantástico dele de contos, e o Bolero de Ravel, que é um romance também que eu li esses dois, são excelentes, e esses outros dois aqui já estão na fila para ler, tá? Então um abraço aí, Menalton, e fica a dica aqui do canal, tá bom, pessoal? Então, voltando ao tema de hoje, tá rolando, né, nos últimos anos aí, uma onda de modificar textos de autores clássicos da literatura, né? Especialmente da Agatha Christie. Por quê? Porque normalmente esses trechos que estão sendo alterados possuem termos racistas, né, termos considerados racistas, e, enfim, alguns também defendendo eugenia, nazismo, enfim, uma série de coisas que estão sendo muito criticadas na última década, né? E Agatha Christie ficou sendo aqui o nome, né? É o nome mais conhecido aí dessa, e a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Ao mesmo tempo, existem alguns estudiosos e pesquisadores que apontam para um problema, né, nessa tendência revisionista, que é o quê? Um dos problemas, né, que a gente vai começar falando agora, e ao longo do vídeo a gente vai falando outros aqui. Mas um deles é o de que algumas dessas atitudes de modificar os textos podem causar um certo esquecimento, né, daquilo que aconteceu naquela época, né, o próprio racismo, enfim, o nazismo e outras coisas mais, vários tipos de preconceito. E isso, o esquecimento, é o que gera Bolsonaros da vida, por exemplo, né? Gente que, né, sai do esgoto ali porque começa a parar de se discutir isso, né? O nazismo, por exemplo, é uma coisa que a Alemanha discute toda hora, o cinema americano discute toda hora o nazismo, né? Deveria discutir outras coisas também, né? Mais do que faz, mas enfim. E aí entra uma questão a ser discutida também, né? Mas o fato é que por que, né, que o cinema faz isso, por que enfim, a arte de maneira geral está o tempo todo pensando nessas coisas, né? Porque se você para de discutir, de refletir, as pessoas tendem a esquecer, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que a gente está vivendo uma época em que as pessoas estão muito aceleradas, né, no sentido ruim da palavra, ou seja, não para ler nada que seja mais amplo, que seja mais extenso, né? E aí a história vai ficando para trás, vai ficando esquecida, né? Evidente que eu não estou falando aqui da vida privada de ninguém, né? Estou falando de temas sociais, históricos, políticos, enfim, né? Relevantes, né? Então, uma questão como o nazismo, por exemplo, a gente não pode esquecer nunca o nazismo. Inclusive, só para citar, né, tem um caso aí de uma menina que foi tirar uma foto lá em Auschwitz, né? E aí fez pose, rindo, né, fazendo pose de modelo para foto, sorrindo, como se ela tivesse, né, num parque de diversões. Ela estava ali na porta do campo de extermínio de Auschwitz, entendeu? Então, quer dizer, essa é uma pessoa que está ali de turista total, né? Tipo assim, não, né, para ela aquilo ali é um divertimento, não é um momento de reflexão, de pensar sobre uma atrocidade que foi cometida ali, enfim, né? E esse tipo de atitude é típica de quem não, né, não está ali com aquele processo de reflexão
enfim, né, atuante na cabeça, né? Mas, enfim, existe, então, essa tendência de alterar, né, os textos. E aí, no caso da Agatha Christie, tá, tem 3 exemplos aqui interessantes que a gente pode citar, certo? Que eu vou, inclusive, deixar o link para vocês aqui de uma reportagem que eu li, né, sobre isso e que cita alguns exemplos também, e eu vou trazer para vocês alguns aqui. Os da Agatha Christie são os seguintes, né? O Morte no Nilo, tá? Já deixo aqui, né, mostro para vocês aqui, eu tenho a coleção completa dela, né? Tá aqui o Morte no Nilo. É um livro acusado de usar alguns termos problemáticos, dentre eles a palavra núbio, conectada com os egípcios, né? Porque o rio Nilo fica no Egito. Então, esse romance está sendo muito criticado e eles estão tentando substituir essa palavra, tá? O romance é de 1937, quer dizer, tem, né, 80 e tantos anos aí, e, enfim, existe essa questão, tá? Essa alteração, essa crítica, né, a esse termo núbio. O Mistério no Caribe, está aqui, né? Mistério no Caribe, que também é um romance da Agatha Christie. Ele é de 1964, tá? E é um romance que traz termos racistas, tipo nigga, né? Que é aquele termo ligado aos negros de maneira pejorativa, tá? Nos países de língua inglesa, e aí o livro também está sendo acusado de racismo, ou está sendo, enfim, né? Está sendo aí alterado, né, por conta dessas acusações de racismo, tá? E o caso mais conhecido da Agatha Christie é justamente esse livro aqui, né, que é o caso dos 10 Negrinhos, que inclusive é o meu livro preferido dela, né? Tem inclusive assisti 2 filmes aqui também, que são montagens desse livro, é uma história muito bacana, e o caso dos 10 Negrinhos tem essa coisa no título, né? E aí, o livro é de 1939, tá? E ele é o livro mais vendido da Agatha Christie, né? Ele já vendeu mais de 100 milhões de cópias, né? E aí entra a questão, né? Porque o título que foi alterado, esse livro aqui, ele é antes da alteração, né? Vocês podem ver que está aí, o caso dos 10 Negrinhos. Parece que foi em 2005 que essa alteração se configurou. E aí, o que acontece? O título que eles escolheram para substituir no Brasil foi o seguinte: E Não Sobrou Nenhum, né? Infelizmente, né, tem que dar um spoiler aqui, porque para quem não leu ainda, porque esse título E Não Sobrou Nenhum é um spoiler, ele conta o final da história, né? E aí você perde um dos grandes baratos. É claro que vale a pena ler assim mesmo, porque o livro é interessante. Porém, você perde essa surpresa, né, que é uma das características do romance policial, essa coisa de surpreender a gente aqui, né, na leitura. E Não Sobrou Nenhum, você já sabe como é que vai acabar, né? Enfim. E aí tem umas alternativas bacanas que eu pesquisei aqui, né? Na França, por exemplo, eles trocaram o caso dos 10 Negrinhos por Eram 10, né? Melhorou um pouquinho, mas ainda assim tem um certo spoiler, porque se eram 10 é porque não são mais, ou seja, né, dá no mesmo, né? Você logo no início do livro você sabe que são 10 pessoas, eram 10, você fica também, né? Entendeu? E Portugal achou uma saída melhor, né? A tradução para Portugal ficou Convite para a Morte, né? Que aí fica um título que, né, não diz o final, né? Então, enfim, mas o fato é que o título foi alterado, né, o caso dos 10 Negrinhos, por conta desse negrinhos do título, né, que ele justamente usa esse termo nigga lá, que é um termo pejorativo nos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra, em relação aos negros, tá? E ele também, esse livro já foi traduzido também para o caso dos 10 índiozinhos, né, porque parece que tem uma música... tem uma música, né, que é justamente essa que vai, enfim, aparecendo toda hora no filme, né, sublinhando ali as mortes, né, que acontecem, que tem a ver com os índios, né? Então, enfim, já teve aqui experiências de alterar esse título para o caso dos 10 índiozinhos, tá? Mas o fato é que existe essa tendência, né? E aí, pessoal, né, o que está acontecendo? Vamos dar alguns exemplos aqui, né?
Algumas pessoas estão preferindo, né, alguns pesquisadores, tradutores, estão preferindo, ao invés de substituir o termo por um termo mais leve, criar uma nota de rodapé que explica essa alteração, né, no contexto. Quer dizer, você tinha na época uma sociedade racista, uma sociedade, né, e aí você coloca embaixo, ó, esse termo hoje é considerado racismo, né? E aí é importante perceber isso, né? Ao mesmo tempo é importante manter o termo também para que a pessoa saiba desse contexto, né? E que possa vislumbrar que existiam diferenças antes e a sociedade foi avançando para poder, né, ir melhorando essa questão aos poucos, né? Então a nota de rodapé é uma alternativa a essa, enfim, né, a essa alteração radical do texto, né? Outra coisa interessante também sobre isso é que o mercado editorial criou um profissional novo para esse tipo de coisa, né? Chama-se o leitor sensível. É o título, né, desse cargo novo aí nas editoras, né? E eles são responsáveis por caçar trechos problemáticos nas obras. E aí apresentam isso para a editora e a editora vai tentando ali, né, enfim, fazer uma alteração da melhor forma possível, né? E aí também existe uma outra alternativa que são alertas, né, introdutórios na obra, né? Você pode fazer uma introdução crítica, né? Muitos livros, né, já usam isso, né? Você apresenta ali um texto introdutório, contando um pouco da história do autor e da época também, né? Dizendo, ó, no início do século XX, né, havia um racismo violento e tal, e esse racismo gerava esses termos aqui, como niga e pá, e começa a falar os outros, e isso cria uma contextualização possível ali, que ao mesmo tempo não decepa a obra, né? E ao mesmo tempo, decepando a obra, você apaga esse rastro, que é um rastro problemático, mas ao mesmo tempo é um rastro crítico, na medida em que ele pode e deve ser apresentado ali como, né, uma diferença de contexto, tá? Enfim, e aí vamos aos exemplos, porque tem vários exemplos, né? O Allan Kardec, por exemplo, né, que é um queridinho dos espíritas aí, né? Ele defendia que os negros eram espíritos inferiores, condenados à degradação. Ele defendia a frenologia, tá? E parece que tem 106 trechos racistas na obra dele, né? Que são o Evangelho segundo, né, segundo o Espiritismo, enfim, e outros livros mais. Tem mais de 100 termos racistas no livro e alguns tradutores estão tentando eliminar isso, né, para poder tornar isso mais atual e mais protegido desses problemas, né, de disseminar racismo e tudo mais. Outro caso muito conhecido é o do Monteiro Lobato, aqui no Brasil, né, que já virou um clássico, né, dessa denúncia, né? O Monteiro Lobato, na historinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, chega a se referir à tia Anastácia como negra de estimação, né? E pior, né, ele defendia a Ku Klux Klan, né? Tá aqui, ó, tem uma matéria aqui da revista Bravo, essa revista aqui que é de maio de 2011, tá? Que eu tenho aqui guardado até hoje, que fala sobre as conexões do Monteiro Lobato com o racismo e com a Ku Klux Klan, né? Que é essa instituição racista, abertamente racista, e que mata negros, né, nos Estados Unidos, tá? E aí a reportagem traz uma série de... Enfim, ele defende a eugenia, por exemplo, uma carta aqui, né? Ele diz, a carta de 1929 diz, ó, nos Estados Unidos a eugenia está tão adiantada que já começam a aparecer filhos eugênicos. E ele elogia isso, né? Então, quer dizer, o Monteiro Lobato é uma dessas figuras que está sendo aí muito rediscutida nesse nível, tá? do racismo, né? E da eugenia de maneira mais ampla. Então, enfim, é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente pensa no problema seríssimo que isso carrega, né? A gente tem que pensar também nas alternativas e nos efeitos, né? Porque não adianta você apenas cortar o negócio e aí você não estabelece um debate crítico. A coisa vai se esvaziando, todo mundo esquece, daqui a pouco começa a ter racismo de novo. Porque o ser humano é isso aí mesmo,
né? Não é só coisa boa, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, né? E o outro exemplo, o filme, né, o Peter Pan, tem mensagens sobre os estereótipos dos nativos indígenas dos Estados Unidos também, que está sendo muito, né, alterado, isso está em discussão alterar isso, porque é isso, né, os indígenas sempre foram vistos como seres inferiores, né, foram colonizados, foram mortos, né, dizimados, e isso gera na cabeça de muita gente a ideia de que não, pô, né, eles são seres inferiores e tal, e é isso aí mesmo, e isso acaba comparecendo nas obras, né. O Mark Twain, escritor dos Estados Unidos, dos mais famosos dos Estados Unidos, a obra Huckleberry Finn, né, que é uma das mais famosas dele, de 1884, é proibida em escolas e bibliotecas públicas, né? A palavra nigger aparece 219 vezes nesse livro do Mark Twain, tá? A Vera Lúcia Ramos, tradutora, diz que a obra defende os negros e denuncia o racismo. Tá? Então é uma visão alternativa dela aí. Do Mark Twain eu só tenho aqui essa novelinha, né, que é Um Assassinato, um Mistério e um Casamento, tá? Que é muito interessante, uma historinha muito legal dele. Mas enfim, né, Mark Twain tem essa questão também aí relacionado ao Huckleberry Finn. Tá? E o Lovecraft, né, que é um autor de histórias de terror, ali, de suspense, ele era racista, xenófobo, eugenista, né? Odiava o estrangeiro, né? E defendia a eugenia também. E ele foi adepto do Hitler e pregou a superioridade ariana, quer dizer, o Lovecraft. Ao mesmo tempo era um ótimo escritor, quer dizer, uma questão difícil, né? Muito complicado isso, porque tem certas figuras... eu já fiz vídeo sobre isso aqui, né? Falando sobre o Mário Vargas Llosa também, a questão da escolha política, né? Você às vezes pega um escritor, de repente o cara vai e defende um Bolsonaro da vida, e aí, né? Muita gente acaba não lendo mais o cara, porque fica uma coisa realmente difícil, né? E, enfim, no caso do Lovecraft tem essas acusações, então, né? E para finalizar, já houve aqui uma alteração na obra do Monteiro Lobato, porque a Cléo Monteiro Lobato, que é bisneta do Monteiro Lobato, já divulgou que a tia Anastácia deixou, agora as histórias estão sendo reescritas, ela deixou de ser a empregada da casa e adotou um visual de inspiração africana e virou amiga de infância da Dona Benta, né? E ao mesmo tempo, as edições anteriores continuam no mercado, que é justamente para poder as pessoas fazerem esse cotejo aí, né? Essa comparação entre os dois modelos, os dois tipos de texto, né? E aí uma declaração do Felipe Campelo aqui, né? O Felipe Campelo, que é filósofo, ele diz o seguinte, que aí é um porém aqui, né? Que ele coloca: quando revisitamos uma obra com os olhos de hoje, corremos o risco de apagar as contradições de seu tempo e o que de fato havia de problemático naquele contexto. É o que eu estou falando aqui sobre isso, né? Sobre a coisa do esquecimento, né? Porque é complicado realmente, né? Você para de falar, a coisa, né, acaba sumindo e todo mundo esquece, daqui a pouco começa a fazer e, né, ninguém nunca me disse que não pode, então estou fazendo, entendeu? Né? E aí, para finalizar, o último exemplo aqui é o do Robinson Crusoe, né? Que tem essa história também, e aparece o índio lá, né? Que em algumas traduções ele aparece como sexta-feira, em outras aparece como domingo, né? Mas o fato é que o livro também sofre umas certas críticas, porque o índio fica meio que ali uma espécie de subalterno, né? O Robinson Crusoe, enfim, ele trata o índio como um colonizado, ali, aquela relação mesmo de império e colônia, tá? Que se reflete no livro, né? Ao mesmo tempo, né, a gente mantém aqui essa ponderação crítica, né? Vale a pena retirar isso, transformar o índio no igual ali, ou manter, né, e explicar criticamente, isso aqui é porque havia uma relação imperialista, né? Hoje já se sabe que os indígenas não são inferiores, que tem toda uma discussão a esse respeito e tal, né? O fato é que, para além disso, existe uma discussão mais ampla, que é o seguinte, essa ideia do revisionismo histórico, né? Porque está se produzindo isso o tempo inteiro hoje, né? Tanto para o bem quanto para o mal, porque essa é a questão, né? Deixo para vocês aqui esse livro muito interessante do Roger Chartier,
que é a história ou a leitura do tempo, tá? No qual ele fala sobre isso, né? Sobre esse caráter de relato também da história, e é o que gera, né, as possibilidades de releitura, de reescrita e tal, né? E tem o Samba da Mangueira também, de 2019, que eu falo muito dele também toda hora, né? Que é a história que a história não conta, que é isso, né? A história que a história não conta é uma tia Anastácia que vira amiga da Dona Benta, né? Mas ao mesmo tempo, a história que a história não conta é o Brasil paralelo dizendo que a ditadura militar não foi ditadura militar, né? Então, quer dizer, é complicado, né? A gente é uma situação, a gente está vivendo uma espécie de, né, uma movimentação muito complexa aí, né, desse tipo de coisa de modificar, porque tudo é passível de se modificar, mas e aí, você modifica para, né, para dizer que a tortura não era tortura, né? Ou você modifica para dizer que uma coisa bacana era uma coisa ruim, enfim, é difícil, né? E aí deixo aqui algumas referências para vocês também, tá? Obviamente que o Pierre Menard, autor do Quixote do Borges, é uma referência porque essa ideia da reescrita está no Pierre Menard do Borges, representado de maneira brilhante, né? É um dos contos mais famosos do Borges, tá certo? Esse romance aqui também do Henrique Villa-Matas, Mac e seu Contratempo, que é a história de um sujeito que decide reescrever um romance fracassado do seu vizinho, né? E o nome do romance era Walter e seu Contratempo. E o nome do cara é Mac, e o Villa-Matas escreve a história do Mac e seu Contratempo. Quer dizer, está fazendo essa coisa aí né? Essa coisa metaficcional, para poder colocar em questão essa coisa da autoria, enfim, né? Porque a reescrita é bastante isso também, né? E para finalizar, pessoal, mais duas questõezinhas que eu acho interessante ligadas a isso também. Essa coisa de reescrever é também uma discussão muito grande que se faz dentro do campo da tradução, né? Muito se discute se a tradução é uma cópia do texto original ou se é uma reescrita, né? Se tem um caráter completamente diferente, e muito se discute sobre o valor de certas modificações que são feitas, né? E essas modificações e esse valor para o bem e para o mal, né? Enfim, e aí deixo duas dicas aqui também. Vou fazer um vídeo só sobre isso, porque tem muitos exemplos legais, tá, para falar sobre mudanças, né, de linguagem e tal. Mas aqui eu deixo só duas dicas rápidas aqui para vocês, tá? O Torres de Babel, do Jacques Derrida, filósofo francês, tá? Que é um livro muito legal sobre essa coisa da ideia da tradução, né? Tá? E esse livraço aqui também, que eu já falei dele em outros vídeos, que é o Escândalos da Tradução, do Lawrence Venuti, tá, pessoal? Então, esse tema aí é muito importante, muito interessante, e ele é um pouco também, ele é bastante, na verdade, essa discussão da reescrita, tá? E para finalizar, cito mais um exemplo aqui legal sobre isso, que eu li ontem, na verdade, porque a gente vai ter agora no dia 21 a eleição da ABL, né? Parece que eu esqueci o nome do outro cara, mas o Maurício de Souza está concorrendo, né, com um jornalista, que é inclusive um cara que já parece que já está pulando aí, pipocando aí na rede, vídeo dele defendendo ditadura. Então, quer dizer, né, mais uma bola fora aí que a tendência é ele perder. Então, mais um motivo para o Maurício de Souza virar favorito, né? E aí o Maurício de Souza deu uma entrevista ano passado falando sobre a obra dele, né? E ele disse o seguinte, olha só, tá aqui no site Aventuras na História, vou deixar o link para vocês aqui. Ele diz: o politicamente correto é uma das coisas chatas que existem. Às vezes dou uma forçadinha para não alterar totalmente a liberdade que precisamos ter numa cena de humor, mas também faço concessões. Ele fica naquela gangorra, né? Por um lado, não pode retirar muito certas coisas, porque senão descaracteriza o personagem. Por outro, né, tem que mudar algumas coisas, porque fica meio exagerado, algumas pessoas não gostam. E ele continua. Olha só, esse exemplo é até engraçado. Antes, a Mônica colocava um tijolo dentro do Sansão para bater no Cebolinha. É impossível hoje, né? Até a fala do Chico Bento precisei mudar um pouquinho, porque as professoras não gostavam do caipirês, né? O caipirês seria essa língua do caipira, né?
eu sou sensível ao que pode magoar e não ser aceito pela família. Esses dois exemplos são interessantes, né? E o próximo vídeo do canal eu vou falar sobre essa questão dos videogames e também vou tentar aprofundar isso aqui, tá? Porque é uma questão interessante. Mas o fato é que realmente essa coisa, né, de botar um tijolo dentro do coelho para bater no outro garoto, um tijolo, né? Não é um, enfim, ela tá batendo nele com, sei lá, né, com uma bola de futebol, tá batendo com um tijolo. E agora essa coisa, agora é curioso, né, saber que professores se incomodam com o sotaque, né? Isso é bizarro, é sinistro isso. Desculpa aqui. Enfim, né, não faz o menor sentido. O sotaque é uma questão aí já amplamente discutida como algo que é concernente, né, ao desenvolvimento da língua, enfim. Então, estranho isso, né? E aí ele diz que ele está tendo que substituir certas falas do Chico Bento, tá até aqui, ó, né? Até mostro aqui para vocês a revistinha do Chico Bento, eu tenho várias aí, né? Eu tenho muita coisa aqui do Maurício de Souza, porque foram as minhas primeiras experiências de leitura, né? As revistas em quadrinho, né? E aí tá aqui, né? Tá aqui o Almanaque da Mônica, né? Tá aqui, ó. E o Cascão, né? O Almanaque do Cascão. E o Cascão, né, eu finalizo com esse exemplo do Cascão, porque o Cascão, então, é um dos personagens mais politicamente incorretos, porque não toma banho, né? Ele não gosta de tomar banho, e isso, né, as crianças que não gostam de tomar banho, muita gente deve dizer aí, né, isso é culpa do Cascão, do Maurício de Souza e tal, né? Enfim, é uma discussão aí que se tem. Agora, o desenho animado, ele tem uma liberdade muito grande, né? Você coloca um cara que pula do 20º andar e cai no chão e sai andando. Quer dizer, é complicado você estabelecer esses limites para o desenho animado, porque realmente, né? Enfim, uma enfim, das tendências do desenho animado é justamente exercitar essa liberdade aí de criar situações nonsense ali, né? Então, enfim, é complicado, é difícil, né? Mas a gente compreende, aí ao mesmo tempo tem gente que se incomoda, tudo isso é muito pessoal, né? Tem gente que olha para certas coisas e se incomoda, pô, um tijolo, né, e tal. Agora, tem outras pessoas que não, né? Esse incômodo, ele deve gerar algum tipo de censura nas obras ou não, né? O fato é que na literatura está tudo sendo, ou melhor, né, algumas coisas estão sendo reescritas, né, tanto no sentido da alteração direta quanto nas traduções. No próximo vídeo a gente vai falar sobre os desenhos animados, tá? Se eles geram violência ou não e algumas coisas aí que podem ser feitas nesse sentido. Tá bom, pessoal? Então é isso. Essa discussão a gente vai acompanhando aí para poder continuar vendo, né, enfim, de que maneira essas alterações vão se encaminhando, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço, fui!